Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal Império Literário e hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas metas pro ano de 2020. Bora lá? Então, início de ano chegando, hora de fazer as metas das coisas que eu quero ler e que eu quero fazer no ano de 2020. Na verdade, né, eu planejei tudo isso no finalzinho de 2019, mas o vídeo tá saindo em 2020, então, né, feliz ano novo pra todo mundo, feliz 2020, muito bom aqui, muito obrigado por ter acompanhado o canal durante o ano de 2019, né, o finalzinho do ano pelo menos, foi quando eu voltei, e agora espero que em 2020 vocês continuem aqui comigo e a gente possa fazer aí muitos projetos e muitas coisas novas e que o canal possa sempre crescer e que a gente possa sempre estar discutindo sobre as coisas que a gente ama, que são os livros, não é mesmo? E outras coisas também, séries, filmes e enfim. Mas enfim, vamos falar sobre as minhas metas para 2020. Eu não coloquei tantas metas assim, mas basicamente eu quero continuar, né, com o meu ritmo de leituras em inglês, então como eu disse em outros vídeos, eu não quero perder meu ritmo, então como meta para 2020 eu quero ler pelo menos um livro em inglês por mês, né, no mínimo um. Muito provavelmente eu vou colocar mais de um aí nas TBRs, mas pelo menos um eu pretendo ler em inglês. Eu também coloquei como meta ler mais livros de não ficção, porque é um gênero que eu leio quase nada, ou basicamente nada. Eu realmente não estou nem me lembrando de algum livro de não ficção que eu já li na minha vida. Talvez tenha algum, mas realmente não estou me lembrando. Então eu coloquei aqui simbolicamente o número 3, né, para ler 3 livros de não ficção durante o ano. Mas se surgir aí a oportunidade de ler outros, eu lerei outros, né, mas o mínimo aí de pelo menos 3. Para quem não lia nada, 3 tá bom, né, gente? E a meta mais macro, assim, né, de quantos livros eu pretendo ler no ano, eu coloquei a meta de 60 livros, né, porque é uma média, assim, de 5 livros por mês, que é mais ou menos o que eu consigo ler. Normalmente eu coloco metas de número de livros. Eu sei que tem gente que não gosta de falar sobre o número de livros que pretende ler porque acha que é muita pressão. De certa forma é um pouco de pressão, mas não me incomoda tanto. E eu não sou aquela pessoa desesperada por bater metas, sabe? Então, se eu conseguir chegar no 60, ótimo. Se eu passar, melhor ainda. Se eu não conseguir chegar, eu também não fico frustrado. Então, pra mim, é tranquilo. Eu coloco uma meta pra eu ter um parâmetro de quantos livros eu vou colocar na minha TBR por mês, que são 5 no caso. E falando um pouco também sobre os meus projetos de leitura, eu não tenho muitos projetos, na verdade, eu só tenho um clube do livro, que eu tenho com o pessoal no grupo do WhatsApp, que a gente escolhe normalmente um livro por mês para ler. Então, começou o ano passado, eu nem falei aqui no canal, mas começou o ano passado quando eu li Children of Blood and Bone, da Tommy ADM, foi pelo clube do livro. E agora a gente já escolheu o próximo livro de janeiro, que eu vou falar aí quando eu for falar dos meus livros de janeiro. E a gente vai fazer, eu pretendo que a gente continue esse clube do livro aí durante o ano, então é um dos projetos de leitura para 2020. E também eu tenho com projetos de leitura de The Witcher, por motivos de a série saiu e nunca li os livros. Assisti a série e gostei bastante, as pessoas falam muito bem. Então eu pretendo fazer uma leitura de The Witcher, né, de pelo menos de um livro por mês, até o... são 7 livros, então eu vou começar em janeiro, terminar em julho, pretendo ler um livro por mês. E sempre que eu terminar um livro, eu vou fazer uma resenha dele aqui no canal. Falar um pouco sobre as minhas impressões e um pouco sobre, talvez, quem sabe, um pouco sobre as diferenças, né, do livro para a série, dos livros para a série. Então, é um dos projetos que eu tenho aí para 2020, fazer essa leitura de The Witcher. E o último projeto que eu tenho é aquele clássico projeto de 12 livros para ler em 2020, que eu vou falar para vocês agora quais são esses 12 livros que eu escolhi como meta para ler esse ano. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu escolhi desses 12 é o Well of Ascension, o segundo volume da trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu li o primeiro livro, que foi o The Final Empire, em setembro do ano passado, e gostei muito. Como eu disse no meu Lidos de Setembro, é um livro que ele se basta, né? Ele é uma história completa por si só, ele tem início, meio e fim, mas que é uma escrita tão boa em um mundo tão bem construído que eu quero sim ler os outros 2 livros. Então eu coloquei para ler o segundo livro aqui na meta de 2020, porque eu pretendo realmente ler esse livro. E eu sei que ele já tem em português, mas eu coloquei a versão dele em inglês para ler, porque por motivos de eu já li o primeiro livro em inglês, então eu não quero trocar de idioma aí para continuar, então eu vou continuar lendo essa série em inglês. O segundo livro que eu quero ler em 2020 quer dizer, não o segundo que eu quero ler, né? O segundo livro dessa lista é Senhora do Fogo, da Kiersten White. É o terceiro volume da saga da Conquistadora, que começou com Filha das Trevas e depois Dona do Poder. Essa é a conclusão dessa trilogia que eu quero muito
finalizar. Eu gostei muito dos 2 primeiros livros, que eu li em 2018, se não me engano, os 2 primeiros. E eu queria ter lido o terceiro no finalzinho do ano passado, mas acabou não acontecendo. Então eu coloquei ele como meta para 2020. 2020 não passa, eu preciso terminar essa série, que eu gosto muito. O terceiro livro é Olhos de Lobo, da Rosana Rios e Helena Gomes. Esse livro é meio que um segundo volume de Sangue de Lobo, que é um livro que eu já falei bastante aqui no canal. Eu acho que ele não é uma continuação direta, eu acho que ele conta uma história diferente. Eu não sei muito sobre a história, acho que ele conta uma história diferente do Sangue de Lobo, e não é exatamente uma continuação, mas é da mesma autora e se passa no mesmo mundo, e eu gosto muito de Sangue de Lobo, é um dos meus livros favoritos assim da vida, e por muito tempo eu não soube da existência do segundo livro, pra ser sincero eu só descobri ano passado, mais pro final do ano, a existência, e eu preciso muito ler esse livro, eu quero muito ler esse livro agora em 2020, então por isso ele tá aqui nas minhas metas. Eu também pretendo ler A Rebelde do Deserto, da Erin Hamilton, acho que é assim o nome da autora. Essa é uma trilogia que as pessoas falam muito, há muito tempo já, e que eu nunca li. Então eu realmente pretendo começar a ler essa trilogia e quem sabe finalizar essa trilogia esse ano, né, saber o que as pessoas gostam tanto nela e também me apaixonar pela história, né, eu espero realmente que eu goste muito. O próximo livro da lista é O Ceifador, do Neil Shusterman, também é uma trilogia, eu acho. Eu não tenho certeza se é uma trilogia ou se é uma série, na verdade. Mas já tem acho que 2 livros publicados aqui no Brasil, acho que já deve estar perto de publicar o terceiro, e eu não li nada ainda e as pessoas sempre falam muito bem dele também, então é um livro que está aqui na minha lista. Eu só sei que ele vai falar sobre basicamente pessoas um lugar que as pessoas não morrem, eu acho, e os ceifadores são as únicas pessoas que têm o poder de matar as outras, alguma coisa assim. Se eu estiver falando alguma coisa errada, gente, desculpa, porque eu realmente não li muito bem a sinopse do livro. Então, mas eu tenho muito interesse em ler e eu pretendo fazer essa leitura em 2020. O próximo livro da lista é Fates Divide, da Veronica Roth, que é a continuação e a conclusão também da duologia Carpe de Mark, que eu li o primeiro livro também em setembro do ano passado, e eu pretendo ler o segundo livro e concluir essa duologia, porque eu gostei muito do primeiro, eu acho que foi uma história muito interessante e uma ficção científica que eu gostei bastante, então eu quero muito essa conclusão, e eu pretendo ler ela agora em janeiro, no mais tardar em fevereiro. O próximo livro da lista é Sem Coração, da Marissa Mayer. Eu já tive contato com a Marissa Mayer quando eu li a série das Crônicas Lunares, que é uma série que eu gosto muito e que eu acho que muitas pessoas que leram gostam bastante. E eu já sabia que ela tinha lançado esse livro há um certo tempo, mas eu nunca tinha parado para realmente procurar saber sobre a história, e depois eu fui procurar saber, e também é baseado um pouco nos contos de fadas. É um livro que vai contar um pouco da história da Rainha de Copas, né, antes dela se tornar aquilo que a gente conhece dela em Alice no País das Maravilhas. Então eu achei que ver isso do ponto de vista da Marissa Mayer vai ser bem interessante. Eu gosto muito dos outros livros dela e eu quero ter contato com a história à parte, né, das Crônicas Lunares da autora, e saber se eu gosto dela escrevendo outras coisas também que não as Crônicas Lunares. Mas eu acho que eu vou gostar sim, porque, né, eu gosto dos contos de fadas, eu gosto dessa escrita da Marissa Mayer, então eu acho que vai ser um livro bem interessante de se ler. O próximo livro dessa lista é um clássico, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse é um livro que eu tenho vontade de ler há muito tempo. Eu gosto muito do filme, tá inclusive na minha lista de um dos filmes favoritos que eu deixei aqui, que eu fiz aqui há uns meses atrás. Vou deixar linkado caso vocês queiram ver. Eu gosto muito do filme e eu já tive contato com essa história várias vezes em outras mídias também, né, em outros tipos, em outros filmes, em séries, por pesquisas, mas nunca parei para realmente ler o livro. E é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler e eu tenho muita vontade de ler. E eu pretendo ler ele agora nesse início de ano também e descobrir se eu vou gostar tanto do livro como eu gosto da história nas outras mídias que eu vi. O próximo livro da lista é o único livro de não ficção dessa lista de livros para ler em 2020, que é O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes, ela é meio que a escritora, produtora, roteirista, sei lá, alguma coisa assim, de séries bem famosas como Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder e Scandal, né? Eu só assisti How to Get Away with Murder dessas três, mas eu gosto muito dessa série e eu tenho muita curiosidade em saber mais sobre a Shonda Rhimes, e é um livro que as pessoas falam muito bem, que tem uma premissa muito interessante também, né? É basicamente um ano em que ela decidiu que ela ia dizer sim para as coisas que ela tinha medo, as coisas que ela costumava não arriscar, e ela decide arriscar, e eu quero saber mais ou menos como aconteceu, e acho que vai ser um bom início para esses livros de não ficção, né? Talvez um início que seja empolgante o suficiente para que eu procure outros livros nessa mesma pegada.
O próximo livro da lista é As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. O Isaac Asimov é um dos autores mais famosos de ficção científica desse mundo, e eu nunca li nada dele. Então, né, vergonha, porém acontece, né, e eu já adquiri o primeiro livro em e-book, né, das Cavernas de Aço, e eu pretendo ler ele no início do ano agora também. É um livro que eu não sei nada sobre, mas que eu tenho muita vontade de ler por motivo de as pessoas falam muito bem e todo mundo lá fala que o Isaac Asimov é maravilhoso, então por que não, né? Vamos ler, vamos descobrir e tirar nossas próprias conclusões. O penúltimo livro dessa lista é Nevernight, do Jay Kristoff. Esse é um livro que, assim como O Ceifador e A Rebelde do Deserto, aqui que eu falei, é um livro muito bem falado, que as pessoas falam muito bem há uns anos, desde da época do lançamento, e que eu ainda não peguei para ler. Então eu vou fazer essa leitura agora em fevereiro. Já estou programado para fazer uma leitura conjunta aí com outras pessoas agora em fevereiro, de Nevernight. Então eu vou ler e espero que eu goste bastante desse livro. E o último livro dessa lista é o These River Waves, que é o primeiro livro de uma nova série da Sarah Wass. Não sei como é que se pronuncia o nome dela, não. Mas é a mesma autora lá de Neves Cinzas. Eu tive contato com essa autora com Neves Cinzas. Eu li Neves Cinzas e Gelo e Fogo, que são os dois primeiros livros da trilogia. Eu tenho uma relação assim meio conturbada com essa trilogia. Eu gostei do primeiro livro, mas eu não gostei muito do segundo. Ainda não li o terceiro, mas pretendo, para saber como é que essa história vai finalizar. Mas eu achei a premissa do These River Waves bem interessante, apesar de eu não conhecer muito da história, muito da sinopse, mas basicamente é uma história de piratas e eu gosto muito de histórias de piratas. Então eu tô ansioso para fazer essa leitura. Esse livro não foi publicado no Brasil ainda, nem sei se irá, na verdade. Mas eu já adquiri o e-book dele, então eu vou ler ele em inglês mesmo. E espero que eu goste bastante. Espero que essa autora possa me conquistar aí com These River Waves, como ela não me conquistou com Neves Cinzas, né? Mas eu ainda espero que eu goste mais do final de Neves Cinzas, né? Tô esperançoso. Mas o negócio é falar dos livros da lista, então These River Waves é o último livro que eu tenho nessa lista de 12 livros para ler em 2020. Vocês devem ter notado que eu falei muitos desses livros aqui, eu falei que eu pretendo ler no início do ano, mas eu realmente pretendo. Eu quero bater a maioria das metas possíveis nos primeiros 6 meses, então eu pretendo ler esses 12 livros para 2020 nos primeiros 6 meses do ano. Conseguirei? Não sei, não faço ideia, mas eu espero que sim, né? Estou me programando aí para ver como é que eu vou fazer e para conseguir ler todos eles aí nesses 6 primeiros meses, espero que eu consiga. E assim que eu finalizar os 12 livros, não sei em que mês será, mas assim que eu finalizar eu vou fazer um vídeo aqui fazendo um levantamento geral de 12 e falando como foi essa experiência, porque o meu 12 para ler em 2019 eu acabei não cumprindo. Alguns desses livros, inclusive, alguns desses livros da lista de 2020, inclusive, estavam na lista de 2019 e eu acabei jogando para 2020 porque eu acabei não conseguindo ler. Mas em 2020 vai ser diferente, temos fé, né? Vamos conseguir. E espero que eu consiga realmente até junho ler tudo isso. Enfim, gente, essas foram as metas que eu tinha para 2020. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários quais são as suas metas, quantos livros vocês pretendem ler, o que vocês pretendem ler nesse ano de 2020. Vocês estão animados para ler como eu estou? Espero que sim, né? Já deixei tudo nos comentários que eu quero muito discutir com vocês sobre isso. Já se inscrevam no canal para receber novos vídeos, ajudar na divulgação e ativa o sininho da notificação para sempre ficar sabendo quando tem vídeo novo. Já deixa o like aí também, que ajuda bastante. Me siga no Instagram, que é JuniorAndrade148, e seja meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!